Paulo Freire nasceu em 1921 em Recife e faleceu em 1997. Foi um dos maiores educadores brasileiros e um dos mais influentes teóricos na área da comunicação e da educação. Sua obra tornou-se referência internacional, principalmente nas áreas de educação, filosofia e, claro, na comunicação. Freire defendia que a educação não deveria ser algo imposto de cima para baixo, mas sim uma troca entre educador e educando, onde ambos conseguissem aprender. Seu método de alfabetização popular ajudou milhares de pessoas a lerem e escreverem de forma crítica, conectando assim o aprendizado com o contexto social dos alunos. Em sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, publicada em 1968, Freire propõe uma educação libertadora, que leva as pessoas a refletirem sobre sua realidade e a transformá-la. Para Freire, a comunicação não se dá apenas de forma unilateral, mas é um processo dialógico, ou seja, é por meio do diálogo que os seres humanos constroem e conseguem transformar o mundo. Ele foi um defensor da educação como um processo de emancipação humana. Em um contexto de desigualdade social e econômica, ele acreditava que a educação deveria promover a conscientização dos alunos para que se tornassem sujeitos ativos em suas próprias histórias. Paulo Freire é autor de diversas obras, que se tornaram marcos mundiais na educação. Entre elas, a gente tem a Pedagogia do Oprimido, que já foi citada, publicada em 1968, que critica um modelo tradicional de ensino e propõe a educação como um caminho de liberdade, e é considerado um clássico da educação crítica. A gente tem também a Pedagogia da Autonomia, publicada em 1996, que Freire discute os princípios necessários para que o educador consiga ser autêntico e ético em sua prática pedagógica. Na sua obra Educação como Prática da Liberdade, publicada em 1967, Freire aborda a educação como um instrumento para libertar o ser humano da opressão. Também temos a Pedagogia do Silêncio, publicada em 1972, e nesse livro ele discute o silêncio imposto pelo sistema educacional e como a verdadeira educação está na voz ativa dos oprimidos. E outra obra importante dele inclui a importância do ato de ler e a pedagogia da esperança, que reforçam a ideia dele de educação como um ato de empoderamento e transformação social. Sua abordagem transformou não apenas a educação, mas também outras áreas como jornalismo, relações públicas, pois destaca a importância do diálogo e da participação ativa na construção do conhecimento. Paulo Freire foi um dos mais importantes pensadores na educação no século XX. As suas teorias elas têm impacto não somente no ramo educacional, mas também na comunicação, na política e em movimentos sociais. A sua abordagem crítica e dialógica ela propõe uma educação libertadora, baseada na conscientização e na participação ativa dos indivíduos na construção do conhecimento. Entre suas principais teorias, nós temos a educação bancária versus a educação libertadora, onde o Freire critica o modelo tradicional de ensino que ele chama de educação bancária. Nesse modelo, os professores eles vão depositar seus conhecimentos em cima dos alunos, que são chamados de recipientes passivos, criando assim um ambiente de hierarquia, onde impede a autonomia do educando. Em oposição, o Freire propõe a educação libertadora, que vai ser baseada no diálogo e na participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Nesse modelo, o conhecimento ele é construído coletivamente e o aluno se torna o sujeito principal no processo de aprendizagem, enquanto o educador não impõe verdades absolutas, mas atua como facilitador, estimulando a reflexão crítica. Um dos conceitos centrais de Freire é a conscientização, que significa desenvolver uma percepção crítica da realidade para assim conseguir transformá-la. Então ele argumenta que a educação ela deve capacitar as pessoas a identificar essas opressões para conseguir agir e mudá-las. Esse princípio deu origem à educação popular, que é voltada especialmente para grupos marginalizados. Ela se baseia em práticas educativas que respeitam o conhecimento prévio dos aprendizes e que promovem a autonomia e o empoderamento deles. Para Freire, o diálogo é essencial para a aprendizagem e para a transformação social. E o diálogo verdadeiro ele só vai acontecer quando tiver respeito e escuta ativa entre os interlocutores, sem que um tente impor a sua ideia acima da ideia do outro. A prática do diálogo na comunicação vai criar um ambiente horizontal, onde tanto o educando quanto o educador eles vão ensinar e aprender simultaneamente. Isso aí vai acabar tendo um grande impacto na comunicação, como veremos mais adiante. A influência de Paulo Freire na comunicação. A teoria de Freire tem grande impacto no campo da comunicação, especialmente na comunicação popular, comunitária e na educação midiática. Seu pensamento contribui para os modelos de comunicação mais horizontais, participativos e democráticos. Comunicação dialógica. A ideia do diálogo como forma de construir conhecimento influencia diretamente a comunicação.
Em vez de um modelo unilateral da informação, como a mídia tradicional, a comunicação dialógica propõe uma troca de informação ativa entre os interlocutores. Essa abordagem é essencial na comunicação comunitária, no jornalismo cidadão e nas mídias alternativas, que buscam dar voz a grupos marginalizados e estimular sua participação ativa na produção do conteúdo. Freire vê a comunicação como ferramenta de conscientização, ajudando as pessoas a entenderem suas realidades e lutarem por mudanças. Isso se reflete em práticas como a educomunicação, que combina educação e comunicação para estimular o pensamento crítico sobre a mídia e a sociedade. Crítica à comunicação bancária. Assim como Freire critica a educação bancária, podemos aplicar esse conceito à comunicação. Modelos tradicionais de mídia funcionam de maneira bancária, ao transmitir informações de forma unilateral, sem permitir a participação do público. A comunicação freiriana, por outro lado, busca construir conhecimento coletivamente, criando espaços onde as pessoas possam se expressar e debater suas realidades. Isso está presente em práticas como rádios comunitárias, mídias independentes e fóruns de debate. Agora, trataremos sobre as aplicações práticas da teoria de Freire na comunicação. Educomunicação. Uso da mídia e da comunicação para estimular o pensamento crítico e a participação ativa da sociedade. Logo, Paulo Freire propõe uma visão transformadora da educação e da comunicação, baseada no diálogo, na participação e na conscientização. Sua influência na comunicação se manifesta em práticas que desafiam modelos hierárquicos e promovem a democratização da informação.